Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top, você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E isso que eu vou revelar para vocês é uma polêmica que aconteceu ontem e que explodiu em todos os lugares aonde disseram que Carla Zambelli, sim, Carla Zambelli, eleita por Bolsonaro, estava o traindo. E quem fez essa entrevista foi a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Mas há controvérsias nessa história. E quem nos vai explicar isso com a sua fala é, sabe quem? Paulo Figueiredo. Então fica comigo até o final, que eu vou colocar esse áudio de Paulo Figueiredo, onde ele explica com riquezas de detalhes tudo o que está por trás do que disse Mônica Bergamo e também do que disse Carla Zambelli, e ainda ele revela que falou com Bolsonaro e Bolsonaro deu uma resposta sobre isso. O jornalista Paulo Figueiredo expõe uma entrevista com Bolsonaro e desmente Mônica Bergamo. O jornalista Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan, conversou recentemente com Bolsonaro e afirmou que ele negou veemente que tenha dito que Carla Zambelli o traiu. Paulo Figueiredo desmentiu Mônica Bergamo e a Folha de São Paulo de que ex-presidente teria falado mal da deputada. Uma resposta à matéria assinada por Bergamo da Folha, afirmando que Bolsonaro teria admitido a suposta traição da parlamentar. Segundo a jornalista, Zambelli teria feito acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a fim de evitar ser presa e para reaver as contas nas redes sociais. Prometido, ele cumpriu a sua palavra. E agora, fiquem atentos que eu vou colocar esta fala de Paulo Figueiredo para vocês, aonde ele desmente Mônica Bergamo e explica tudo o que está acontecendo por detrás disso. Sobre o caso envolvendo a entrevista que a Carla Zambelli deu à Folha de São Paulo, dizendo que estava conversando com Alexandre de Moraes, a resposta e a repercussão disso, que hoje na Folha de São Paulo também, e a notícia aqui, a Mônica Bergamo veiculou dizendo que o presidente Bolsonaro teria afirmado que a Carla Zambelli o traiu. Falaremos sobre esse assunto. Eu conversei tanto com a deputada Carla Zambelli quanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer aqui aspas exclusivas de ambos. E o básico do jornalismo, né, é que a imprensa hoje não se vexa de não fazer. Falando do mínimo básico de jornalismo, então, Fernão, vamos falar do mínimo básico de jornalismo. Me dê um minuto aqui. Saiu agora há pouco uma notícia da Folha de São Paulo, veiculada na Folha, e agora já eu acompanhando aqui na internet, veiculada em quase todos os grandes veículos de mídia, de que, eu vou ler aqui a notícia direto da Mônica Bergamo na Folha. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado bloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais. Aí tá aqui a Mônica Bergamo. O ex-presidente Bolsonaro afirmou a interlocutores, com quem mantém contato direto no Brasil, que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Ele teve a certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido que Zambelli reativasse suas redes, então suspensas por ordem no tribunal. Na decisão que desbloqueou, isso não interessa muito. Ela comenta aqui, num primeiro momento a reação de Bolsonaro pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Eles acreditavam as falas ao que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade dos seus próprios filhos. E aí segue aqui uma reportagem da Mônica Bergamo. O fato é que, fazendo o mínimo do jornalismo, eu entrei em contato com ambos, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli afirmou, e até queria estar aqui participar do nosso programa, pediu até para vir amanhã, mas eu expliquei para ela que o nosso programa ainda, pelo menos por enquanto, não é diário ainda, afirmou que óbvio que ela não traiu o presidente, que o que está acontecendo é uma repercussão de uma entrevista que ela concedeu na Folha no dia anterior, onde ela entende que a entrevista houve uma certa manipulação
na entrevista. Nas palavras dela, ela fala, eu quero ler aqui para não correr o risco, tá? Ela falou, olha, deram uma distorcida na entrevista, mas agora eu tenho que viver com as consequências. Ela entende que ela não foi feliz em alguns pontos da entrevista também. Mas o próprio presidente Bolsonaro, quando eu questionei a respeito da fala da Mônica Bergamo, que a Mônica Bergamo afirma que o presidente diz que a Carla Zambelli o traiu. O presidente foi muito enfático comigo e as aspas dele são as seguintes: eu não converso e não discuto e não vou entrar nesse assunto com ela. O que ela falou, Carla Zambelli, é problema dela. Agora, tem uma jornalista dizendo aí que eu afirmei que ela me traiu e não é verdade. Então o presidente Bolsonaro falou, não falei nesse assunto com a Carla Zambelli, não vou falar, e o que ela fala é problema dela. Agora, eu não falei para ninguém que ela me traiu. Não é verdade. Então o presidente está desmentindo a jornalista. Qual é a evidência que a jornalista traz para suportar a tese dela? Nenhuma. Os supostos interlocutores, né, vozes da mente dela, não sei qual é a origem. Eu posso dizer aqui que conversei com interlocutores do presidente Lula, que disse que vai congelar a poupança. Tem que trazer o mínimo do jornalismo, como estava dizendo o Fernão, você trazer alguma coisa que sustente a sua tese. Senão, deixa de ser jornalismo e passa a ser fofoquinha. Funciona, é um jornalismo para a revista Tititi, para a revista Caras, talvez funcione. Para um jornal como a Folha de São Paulo, não deveria funcionar. Então, ao menos que o jornalista vá e coloque a credibilidade dele, como eu estou fazendo aqui, no ar, dizendo, eu conversei com os dois. A fonte primária está aqui. Eu conversei com Carla Zambelli e conversei com o presidente Bolsonaro. A Carla Zambelli ainda afirmou o seguinte, olha, qualquer um que leia essa matéria vai ver que o que eu falei seria que eu gostaria que o Bolsonaro estivesse no Brasil liderando a oposição. Não poderia tê-lo traído se eu estou dizendo que eu gostaria que ele liderasse a oposição. Não foi isso que o jornalista fez. O jornalista disse que a jornalista disse que o presidente disse que ela o traiu. E vamos aqui. Vamos aqui. Ela disse que uma fonte próxima do presidente. Exato. Não. Ela afirma que o presidente disse. Tá aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro afirmou. O título é Bolsonaro afirma. Não tem nem no título da reportagem segundo interlocutores. Não. Depois explica que foi segundo interlocutores. Mas o título da reportagem é Bolsonaro afirma. Então, a jornalista deveria... Agora, quem são os interlocutores próximos do Bolsonaro que conversam com Mônica Bergamo? Não existe. É claro que, no caso, como é uma jornalista sem acesso ao presidente, ela precisava ter um alto padrão de alguma coisa de credibilidade para afirmar que os interlocutores estão falando isso. Não, eu tô... Obviamente... Vamos lá. Eu fiz um questionamento. Quem é a fonte, o interlocutor do presidente Bolsonaro que conversa com a Mônica Bergamo? Eu não acredito. Segundo, o próprio presidente diz que é mentira. Terceiro, por que a jornalista não ligou para o presidente e perguntou cadê a confirmação que a gente aprende na faculdade de jornalismo? O contraditório. Por que não procurou a própria Zambelli para ela comentar o troço? Zambelli também desmentiu a suposta traição, agradeceu o apoio de Figueiredo, retuitando a postagem. Aspas, a verdade aparecendo, escreveu a parlamentar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa fala de Paulo Figueiredo e também se Bolsonaro continua sendo o presidente do seu coração. Também peço que você curte, compartilha, comenta. Como podemos ver, a esquerda está querendo distorcer toda a situação para parecer que os apoiadores do presidente estão o traindo. Mas Paulo Figueiredo trouxe a verdade.